boa noite. Saudamos a todas as pessoas que estão participando do 6º seminário do Observatório da Educação Popular, conectadas nessa noite de quarta-feira, 24 de novembro de 2022, pelo canal YouTube do Centro de Educação UFPB. O seminário, esse 6º seminário, Educação Popular, Movimentos Sociais e o Bem Viver, Sociabilidades e Desafios Contemporâneos, é uma realização do Observatório de Educação Popular, grupos de estudo, pesquisa e extensão ligada ao CNPq e ao Centro de Educação da UFPB. Esse grupo tem parceria também com o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Agroecologia, o NEPAL, que é do campus de Bananeira UFPB. Conta também com a parceria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, o IFPB Campus Cabedelo Centro, e também com a importante colaboração da Escola Freiriana da UFPB. Importante ressaltar que esse seminário tem como objetivo constituir um espaço de discussão sobre a relação educação popular e o bem viver para o fortalecimento da base teórica e político-pedagógica da educação popular. Então, nessa perspectiva, iniciamos na noite de terça-feira dessa semana, 22/11 de 2022, com o próprio tema desse seminário, que é Educação Popular, Movimentos Sociais e o Bem Viver, Sociabilidades e Desafios Contemporâneos, tendo como palestrante o professor Alexandre Eduardo de Araújo, que é da UFPB Bananeiras. Lembrando a quem não esteve presente nessa abertura, que essa palestra está gravada e pode ser acessada no canal YouTube do Centro de Educação UFPB. Eu vou sugerir que a gente coloque esse endereço no chat para acesso das pessoas posteriormente. Ontem, recuperando um pouco a nossa programação, ontem, 23/11, quarta-feira, à tarde, a programação ficou por conta dos grupos de trabalho, os GTs, não é? Com o objetivo de aprofundar a temática do seminário a partir de trabalhos que foram submetidos na configuração de resumos expandidos e relatos de experiências que são decorrentes de projetos de pesquisa, tanto da graduação como da pós-graduação, e de projetos de extensão. Os eixos desses grupos de trabalho foram educação do campo e agroecologia, educação popular, educação de jovens e adultos, movimentos sociais e direitos humanos, e educação integral popular e educação patrimonial. Então, nessa noite de hoje, concluiremos a programação desse seminário com o tema Educação Pública e Popular em Tempos de Resistência e Reexistência. E aí nós vamos contar com a palestrante, a professora doutora Lúcia Helena Alvarez Leite, da UFMG, e como mediador, o professor doutor Orlandil de Lima Moreira. Mas antes de convidarmos o professor doutor Orlandil de Lima Moreira, que dará seguimento à coordenação dessa mesa de encerramento, convidamos para abrir o início dos trabalhos dessa noite o professor mestre Danúbio Gomes da Silva. Ele é professor de educação musical, professor do IFRN do Polo Apudi. Já aproveito, desde já, para agradecer ao professor Danúbio por sua gentil disponibilidade em nos presentear com o seu solfejo musical, tão bem integrado e comprometido com a luta de uma educação gratuita, de uma educação pública e popular, de resistência e resistência. Então, com essas palavras, eu passo agora ao professor Danúbio para a sua apresentação.
Boa noite, gente. Parabéns por esse evento lindo, importante para a educação popular desse nosso país, desse nosso mundo. Essa música que eu abri se chama Bolero, foi composto por um músico que já esteve conosco aqui nesse planeta, chamado Ravel, por isso que essa música é tão conhecida como Bolero de Ravel. E na segunda música que eu quero mostrar, eu quero compartilhar com vocês, com muita honra, pedindo a bênção a todos os mestres e mestras que estão nos assistindo, parabenizando mais uma vez a todos e todas e todos que se envolveram nesse evento, que fizeram esse evento, que vem fazendo esse evento acontecer. Mais uma vez eu parabenizo e fico muito grato pelo convite. E convido todos vocês a cantar comigo uma música de um outro grande mestre da Paraíba, um cara que canta a sua terra, o cara que canta o seu povo paraibano, que é muito mais com ele, o nome dele é um nome meio longo, mas ele é muito mais conhecido carinhosamente como Fuba. E o Fuba compôs, que para mim é um hino da Paraíba. Se chama Porta do Sol. Vamos cantar comigo? Somos a porta do sol deste país tropical. Somos a mata verde da esperança. Somos o sol do extremo oriental. A lua fez um poema nas palhas do coqueiral. Eu escrevi seu nome nas areias, no coração do extremo oriental. A lua do interior brilhou lá na capital e clareou o céu da Borborema, no Cariri do extremo oriental. Salve o sertão do Brejo a Borborema, que vem saudar o extremo oriental. O calor do verão chegou pra te abraçar, essa alegria é beira de mar. O calor do verão chegou pra te abraçar, essa alegria é beira de mar. Vai! Somos a porta do sol deste país tropical. Somos a mata verde, a esperança. Somos o sol do extremo oriental. A lua fez um poema nas palhas do coqueiral. Eu escrevi seu nome nas areias, no coração do extremo oriental. A luz do interior brilhou lá na capital e clareou o céu da Borborema, no Cariri, no extremo oriental. Salve o sertão, o Brejo a Borborema, que vem saudar o extremo oriental. O calor do verão chegou pra te abraçar, essa alegria é beira de mar. O calor do verão chegou pra te abraçar, essa alegria é beira de mar. O calor do verão chegou pra te abraçar, essa alegria é beira de mar. O calor do verão chegou pra te abraçar, essa alegria é beira de mar. Que essa alegria seja na beira de mar, que essa alegria seja na beira dos rios, dos mananciais, aonde estão os nossos quilombolas, a cada momento, a cada roda de educação popular. Salve Fuba, salve o Observatório. O calor do verão chegou para te abraçar, essa alegria é beira de mar. O calor do verão chegou para te abraçar, essa alegria é beira de mar.
Salve, salve, Danúbio! Linda homenagem. Grande destaque, né, de identidade cultural e especificamente trazendo aqui a nossa Paraíba. Muito legal, parabéns, muito especial aqui a sua apresentação para nos saudar nessa temática que a gente destaca a resistência, a reexistência. Então, muito bacana, muito obrigada pelo seu carinhoso, né, por atender de forma tão carinhosa o nosso convite. Então, a Eu que gente agora. agradeço e parabenizo e desejo uma boa noite. Infelizmente, eu não vou ficar para ouvir a professora, que eu tenho outros compromissos ainda hoje à noite, mas agradeço muito ao convite, professora Margarete, professor Orlandinho, professora Ana, parabéns a todos e todas. Obrigada, Danúbio. Boa noite. Então, nesse momento, então, a gente convida, né? Nós passamos, então, a composição da mesa, que tem como tema Educação Pública e Popular em Tempos de Resistência e Resistência, e convidamos o professor doutor Orlandil de Lima Moreira, que dará encaminhamento à mesa e encerramento também dessa noite. Muito obrigada, uma boa noite para todos, todas e todos. Boa noite a todos, boa noite a todas. Quero agradecer aí a maravilhosa apresentação do Danúbio, né? Com duas músicas belíssimas, e aí eu vou destacar o hino, né? Que é o hino da Paraíba, né? Assim, um verdadeiro hino da Paraíba, e lembra muito também, para quem é da Paraíba, né? O bloco das Muriçocas, né? Um bloco da prévia carnavalesca. Então, quando toca essa música, é uma energia muito, muito legal. Então, muito, muito boa a saudação musical aí que Danúbio fez, né, para o nosso evento. Obrigado, Danúbio. Então, para dar continuidade, né, a essa nossa atividade, nós vamos convidar, né, para fazer a palestra dessa noite, né, a palestra de encerramento do nosso 6º seminário do Observatório de Educação Popular, a professora Lúcia Alvarez Leite, né, e que a gente carinhosamente chama de Lucinha. Então, seja bem-vinda, Lucinha, para nosso seminário, 6º seminário do Observatório da Educação Popular. Boa noite. Então, antes da fala da professora Lucinha, né, vamos fazer aqui, né, uma breve apresentação, né? Não vamos dizer tudo o que ela faz, porque é muita coisa, mas só para a gente ter uma ideia, né, do compromisso, né, da professora Lucinha com os movimentos sociais, né, com os povos indígenas, com os povos quilombolas e com todo esse movimento de educação popular existente, né, no Brasil, né, na América Latina, esse movimento de resistência, né? Então, a Lucinha, além de ser uma militante, né, compromissada com os movimentos sociais, como eu falei, ela é também professora, né, titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Ela tem uma formação em serviço social, né? Mas depois enveredou muito daí pela educação, a educação popular, né? E aí fez um mestrado em educação, né? Depois fez um doutorado também em educação na Espanha, também fez depois um pós-doutorado, 2 pós-doutorados, né? Então, é uma pessoa, além de toda a militância, tem toda uma qualificação também acadêmica, né?
Então, ela é professora do programa de pós-graduação em educação da FAI, né, que é a Faculdade de Educação da UFMG. Ela é pesquisadora, né, da linha de pesquisa Educação, Cultura, Movimentos Sociais e Ações Coletivas. Então, além disso, ela é também professora, né, docente do curso de formação intercultural de educadores e educadoras indígenas, também na Faculdade de Educação. Né? Então, os seus trabalhos de pesquisa, extensão, ensino, né, tem como ênfase a educação em movimentos sociais, né, no campo, né, com investigação no campo da educação decolonial, educação indígena e educação integral. E com todo esse trabalho, ela ainda coordena o grupo de pesquisa e extensão chamado TEIA, né, que tem uma produção fantástica na área de educação popular, na área de educação integral, né, que denomina-se Territórios de Educação Integral e Cidadania. Então, Lúcia, fique à vontade. Desde já agradecemos a sua disponibilidade para colaborar com o Observatório de Educação Popular. Esperamos cada vez mais estreitar essas relações aí entre o TEIA e o Observatório da Educação Popular. Seja bem-vinda e agradecemos. Eu que agradeço muito o convite. Orlandinho, a gente já trabalhamos juntos várias vezes, né? Nos tempos onde a gente podia ter uma política pública, onde a universidade trabalhava com formação em educação básica. Tive a oportunidade de estar aí, né, na Universidade Federal do Paraíba, de conhecer o Observatório de Educação Popular e dizer da importância, né, dos encontros, dos debates e da temática específica, discutindo movimentos sociais, o bem viver, pensar uma educação pública e popular. Bom, eu pretendo fazer uma conversa e não uma palestra. Né? Se a gente está falando de educação popular, a primeira coisa que a gente faz é exatamente mudar um pouco essa dinâmica da gente pensar, ainda que virtualmente, né? A gente não está numa roda, mas o ideal é a gente pensar aqui como uma roda de conversa. Foi muito bom começar com o Danube com música, né? Eu acho que traz essa dimensão da força da cultura, que ela é muito maior do que só a escolarização, né? Quando a gente pensa num projeto de educação, a importância da gente trazer essa dimensão cultural maior do que só a transmissão de conteúdo. Então, estou feliz, o Orlandinho me apresentou, faltou falar que eu aposentei esse ano, Orlandinho. Aposentei. Não sabia. Aposentei em final de março, né? Então, eu estou começando um terceiro momento. Eu sempre falo isso. Eu tenho quase 50 anos que eu estou trabalhando na educação. A metade deles eu passei na educação popular, trabalhando com projetos. Fui professora, dei aula para os anos iniciais, anos finais, fui diretora de escola. Então, eu tenho o chão da escola da educação básica. Depois eu entro para a universidade, fico também um bom tempo na universidade, e agora eu passo para um terceiro momento que eu estou chamando de a possibilidade de regular o meu tempo. Né? Agora eu sou dona do meu tempo. Acho que aposentar não é parar de trabalhar, mas é você poder controlar seu tempo novamente. Né? E esse trabalho entre a educação popular, a educação acadêmica, ele continua, talvez com mais ênfase agora na educação popular, mas é uma experiência interessante. Quando vocês me convidaram para falar, eu fiquei pensando um pouco no que, ao longo da minha trajetória, me faz dizer o que eu vou dizer hoje. Né? Porque eu acho muito importante que, quando a gente fala, e Paulo Freire falava muito isso, né, de que a nossa fala se aproxime com a nossa prática, e o que eu vou trazer para a gente conversar, minha ideia é colocar na roda uma série de questões
de reflexões que eu trago para mim, que eu quero compartilhar com vocês, né? E a partir daí a gente poder trocar um pouco ideia, ouvir vocês, ouvir quem está no YouTube, né? Estou vendo que tem muita gente chegando, gente, estudantes, né? E que é bem bacana assim, a gente está trocando essa ideia. Então, o que eu vou estar colocando aqui, ela vem da minha experiência, né? E a primeira questão, quando eu pensei, é a ideia de que a educação pública, a educação popular, ela não é algo dado, ela é algo construído, né? A gente não é algo que você tem, é algo que você constrói. Então, o conceito que eu tenho hoje de educação popular, ele veio a partir das minhas experiências, principalmente as experiências forjadas na luta dos movimentos sociais, né? Eu morei 10 anos trabalhando com os camponeses no norte do Mato Grosso. Ali eu aprendi a ser professora, aprendi a ser militante, tive meus filhos, né? Volto para Belo Horizonte, trabalho com educação indígena. De novo, eu aprendo um deslocamento, né? E sempre, tanto os camponeses como os povos indígenas de Minas, a luta é sempre para garantir o direito a uma educação. Não qualquer educação, mas uma educação que esteja sintonizada com as suas necessidades e com seus interesses. Então, quando eu aprendi, né, esse conceito de educação popular, também a partir do trabalho com jovens e com educadores na periferia de Belo Horizonte, lutando para garantir esses direitos. Então, a primeira ideia é essa: a educação, ela é um processo, né? E mais, a educação é um projeto em disputa, né? Quando a gente fala de educação popular, a gente está falando de uma determinada concepção, de uma determinada prática de educação. Paulo Freire já nos ensinou, a educação não é neutra, né? E a educação é realmente projeto em disputa. Freire coloca claramente os dois projetos: de um lado, a educação bancária, que entende a educação como uma mercadoria, né? E do outro lado, a educação libertadora, educação emancipatória, educação dialógica, que entende a educação como um direito, né? E eu acho que quando a gente está conversando aqui, dessa concepção, é desse lugar, né? Então eu já começo me posicionando. Eu não estou falando de uma educação genérica, abstrata e histórica. Eu estou tomando uma posição e quero trazer para vocês algumas reflexões a partir desse lugar, né? De pensar a educação como um direito conquistado na luta dos coletivos que não tinham esse direito reconhecido. Porque eu acho bacana, assim, importante a gente pensar que nem sempre a educação e a educação escolar, né, ela esteve para garantir o direito de todos, né? A história da nossa escola é uma história colonizadora, né? É uma história de uma escola onde há uma exclusão muito grande de alguns, né, povos, como os povos indígenas, os povos negros. Então, a história que a gente tem dessa escola e da escola brasileira e da escola pública brasileira não é uma história de pensar essa educação como direito, né? Se a gente for estudar e voltar no tempo, a gente percebe isso, que é uma escola que desconsidera os saberes do popular, desconsidera as trajetórias dos mestres populares que não passam pela escola, né? Então, é um modelo onde você define um determinado perfil e quer que todos se encaixem nele. Então, quando a gente pensa numa educação popular, a gente está pensando numa educação que vai exatamente na direção contrária a esse modelo, né? É uma educação popular que resiste a aceitar uma escola
que se diz universal, mas que tem como referência um único grupo, né? O grupo dos poderosos, o grupo que detém o poder, tanto o poder econômico como o poder social e político, né? E é esse grupo que se vê representado enquanto um perfil de educação. Eu sempre gosto de lembrar que a escola ela busca sempre a inclusão, o discurso da inclusão está muito forte. A escola para todo mundo, é direito de todos, isso é um discurso, mas quando a gente pensa na prática, não é bem isso que a gente vê. Né? O que a gente vê é uma experiência de exclusão. A pandemia recentemente escancarou as desigualdades, escancarou as dificuldades, né? E mostrou como que a escola está distante da vida dos seus sujeitos. Se a escola, né, se a gente pensar na escola, ela tem essa distância, a gente tem uma outra experiência, que é o que a gente chama de educação popular, que corre, né, a revelia da escola e que se mostra muito potente, muito forte, inclusive na transmissão de uma geração para outra. A educação popular também na pandemia, ela se mostrou, né, e foi exemplo para todos. Eu acho que vocês devem ter vivido aí, a gente viveu muito aqui em Minas, em BH, as experiências de rede de solidariedade, de pensar marmitas, de pensar cozinha solidária, de criar formas de cuidar dos velhos da comunidade, de criar espaços de acolhimento para as crianças, ou seja, na ausência do Estado, foram essas redes potentes de solidariedade que foram sendo construídas a partir de uma experiência de coletivos, né? A partir de uma experiência vivida e construída e passada de geração em geração, muitas vezes a revelia das políticas públicas. Eu acho que a experiência da pandemia ela foi muito reveladora, né? Tanto dos grandes dilemas que a gente enfrenta, como também dessa desigualdade tão forte que a gente vive, né? De um lado, então um movimento onde a gente pode denunciar essa desigualdade, mas também, pensando em Paulo Freire, um momento de anunciar. Né? Quando a gente estava no TEIA, a gente fez 2 projetos durante a pandemia, estão no nosso YouTube, depois eu posso estar passando, acho que o YouTube é TEIA UFMG. O primeiro, a gente fez a seguinte pergunta: as escolas estão fechadas, e agora? Né? E a gente conversou com criança, conversou com professor, conversou com adolescente, conversou com pesquisador e levantamos depoimentos. E a segunda foi um mapeamento de experiências inovadoras durante a pandemia, porque aconteceram coisas muito bonitas, muito importantes e muito potentes, e pouco divulgadas. Então, a gente também fez esse mapeamento, né? E apresentamos as experiências para poder a gente conhecer. Quando eu também estava pensando na minha fala, eu tentei buscar um pouco, a partir do título, pensar que tempos são esses, né? A educação pública popular em tempos de resistência e resistência. Então, eu tentei buscar, e aí eu quero trazer para vocês, para compartilhar, um pouco esses tempos recentes, né, pegando aí o século XXI, os anos 2000, e o que significou esse tempo em termos dessa disputa entre uma educação libertadora, uma educação como direito e uma educação bancária como mercadoria. Eu trouxe só um PowerPoint pequeno, só para a gente ir localizando esses tempos. Isso, pode passar, Daniele? Bom, o primeiro tempo que eu trago aqui, que eu chamei de tempos de implementação de políticas públicas, a gente viveu, né? Eu comecei a me formar e a me entender como educadora no final dos anos 70, início dos anos 80, ainda quando o país era uma ditadura militar, né? E a gente lutou muito até conseguir ir avançando, né?
e chegar no início dos anos 2000, que a gente chamou de governos populares do presidente Lula e, posteriormente, da presidente Dilma. Nesse período, é interessante a gente pensar que a luta dos movimentos sociais por direitos começa a se transformar em políticas públicas. Então, por exemplo, a Lei 10.639, em relação à história da África e depois, né, a história indígena, na educação básica, uma conquista do movimento negro, assim como as cotas nas universidades públicas. A gente teve a criação da SECADI, né, com projetos ligados ao LECampo, a licenciatura do campo, a licenciatura indígena, bolsa permanência para estudantes que não tinham condição, né, de se manter, e outras ações, entre elas o Mais Educação, um projeto que tanto eu como Orlandinho trabalhamos, né, e discutimos, o programa Mais Educação, ele traz uma dimensão muito interessante, que é abrir a escola para a cidade, a possibilidade de construir um diálogo entre a educação popular e a educação escolar, né? A contratação dos agentes culturais, dos educadores do território, né? E eu fiquei me interrogando nesses tempos de pandemia, que se a gente tivesse, né, ainda o programa Mais Educação, aqui em BH a gente tinha a escola integrada, esse contato da escola com as famílias, com o bairro, seria muito mais fácil, porque a gente tinha educadores do bairro que conheciam, que acompanhavam, e que era mais fácil fazer essa ligação, né? Então, esse tempo foram tempos, né, de implementação de políticas que foram arduamente, né, buscadas pelos movimentos sociais. Por exemplo, a educação infantil, né? Toda a luta do movimento das mães para poder garantir que essas crianças tivessem direito a uma educação pública infantil, com espaço garantido, não só para cuidar, mas cuidar e educar. Então, foram uma série de conquistas que foram sendo transformadas em políticas, né? Só que a gente viveu um outro tempo, pode passar? Que é o que eu estou chamando de tempos de perda de direitos, né? O golpe de 2015 contra a presidente Dilma, a eleição do Bolsonaro em 2018, abre, né, na nossa história um tempo de perda, um tempo de violência, um tempo de exclusão. E o que a gente pôde observar foi o desmonte das políticas sociais, né? Na educação, um dos primeiros atos foi exatamente acabar com a SECADI, que era a secretaria que trazia a dimensão da diversidade, né? O Mais Educação foi desmontado, a gente foi vendo todas as conquistas que tinham sido feitas sendo, né, não só desmontadas, mas também desacreditadas, né? E aí a gente vê a chegada da escola sem partido, da escola cívico-militar, e, ao mesmo tempo, um exercício de difamar, né? Por exemplo, Paulo Freire, né? Que passa a ser o inimigo número 1 da educação, traz toda uma discussão da ideologia de gênero, né? Nós estamos vendo agora, durante a eleição, a questão de banheiro unissex, quer dizer, você, além de desmontar as políticas, você faz, né, traz uma narrativa moral que desqualifica todas as conquistas, né, que foram feitas por esses coletivos ao longo de todo o ano. Então, a gente vê a força da educação bancária. É impressionante na pandemia como a única coisa que se pensava em termos de educação era fazer apostila e distribuir. E quem montava essas apostilas eram grandes empresas, né? E depois da pandemia, na volta às aulas, o discurso é o mesmo. Os alunos perderam tanto, então precisa recuperar. E, de novo, começa uma mercadoria, né? A educação como mercadoria a partir
das empresas produzindo principalmente apostilas, né? Voltando a um tempo antigo. Mas esse tempo de perda de direito, pode passar, ele conviveu também com tempos de indignação ou mobilização, ou seja, durante todo esse tempo também teve resistência, né? Não foi algo passivo. Houve muita resistência dos movimentos sociais, né? A Nilma lança um livro recentemente, a Nilma Lino, né? Minha amiga e colega da FAI-UFMG, que ela fala do movimento negro educador, e a gente pode falar o movimento indígena educador, movimento feminista educador, movimento LGBTQIA+, educador, né? Como que a resistência, né, traz... é a marca desses movimentos que não aceitam, né? E aí eu queria trazer essa força da ancestralidade, né? É impressionante como em tempos tão difíceis, em tempos de tanta violência, a ancestralidade indígena, a ancestralidade do povo negro vem e consegue, né? E eu digo essa força que nos trouxe. Paulo Freire tem uma fala que eu gosto muito, que são 2 sentimentos mobilizadores, a indignação e a amorosidade, né? E eu acho que nesses tempos a gente viveu isso. De um lado, a indignação, a denúncia, e, por outro lado, uma mobilização e um anúncio, né? A força, a chama não se apagou, né? E o que a gente pode ver em relação a isso, de que não se apagou, é exatamente o que nós pudemos presenciar a partir do dia 30 de outubro, né? Que a gente abre o que eu chamo de um novo tempo, que é tempos de esperançar. Pode passar? Né? A gente conquista, para mim, a grande conquista que a gente teve foi garantir o direito de voltar a viver numa democracia, um direito que estava bastante ameaçado, né? Você poder, de novo, pensar na democracia, na dimensão do diálogo, não um diálogo onde é um consenso, mas um diálogo onde as pessoas escutam, né? Onde a própria divergência ela é colocada à mesa, né? E não em forma de arma ou de violência ou de morte. Então, esse retorno, né, desse tempo onde a gente pode pensar que é uma vitória de quem resistiu, né, denunciando as situações e resistiu, anunciando que outro mundo é possível, né? Uma vitória necessária e fundamental para que a gente continue pensando na educação como direito, né? Na educação como o direito de todas e todos. Eu acho que a gente tem muito o que celebrar, porque realmente a gente estava vivendo uma situação de muito risco, né? Não só da perda do direito, como estava acontecendo, mas a perda de poder dizer a sua palavra, de existir, né? A gente estava vivendo esse momento, onde as próprias vidas estavam correndo o risco de não existirem mais. E aí é muito importante que a gente celebre essa vitória, mas que a gente entenda também que é um passo, né? Um passo para garantir um Brasil democrático, mas que a gente ainda tem muita luta a ser travada, tanto no campo das políticas como no campo das práticas sociais, né? São lutas ainda muito importantes. E aí eu me fiz a pergunta assim, mas que caminhos que a gente deve percorrer, né? Se a gente conquistou essa vitória, se a gente está vivendo tempos de esperançar, mas que caminhos trilhar? Eu fiz um exercício de pensar em alguns, né? Queria compartilhar com vocês esses caminhos que eu fui levantando e depois abrir, né? Já estou aqui caminhando para encerrar essa minha primeira fala, abrir para a gente continuar a nossa conversa.
né? Então, talvez um dos caminhos seria transformar as nossas escolas em espaço de cultura viva, né? Abrindo essa escola para o bairro, essa escola para a cidade, né? A gente entender que a escola pode ter uma força muito grande se ela deixar de estar numa redoma totalmente isolada e se conectar com o entorno, com o bairro, se conectar com a cidade, né? E isso é algo fundamental para a gente pensar nessa educação popular. Também possibilitar um diálogo entre a educação popular, a educação básica e a educação superior, né? A gente deixar de fragmentar e entender que é possível a gente construir essa educação. Como? Escutando os estudantes, escutando as famílias, vivendo uma educação dialógica na proposta de Paulo Freire, né? Reconhecendo e valorizando a diversidade, né? Porque quando a escola, quando a gente se abre, ou a universidade se abre para a cidade, se abre para o entorno, ela se abre para a diversidade, né? E aí vem uma luta fundamental entre combater racismos, machismos, homofobia, preconceitos, né? É uma luta diária. Um outro caminho que eu acho muito fértil, que é acolher os mestres e seus saberes populares que existem esparramados pelo mundo. Entender que é possível você construir uma sabedoria que não necessariamente passa, ou seja, uma trajetória acadêmica, né? Recentemente, a UFMG aprovou no seu conselho universitário o título de doutor por notório saber, né? E eu acho uma conquista muito grande de todos os movimentos sociais, de todos os coletivos, porque é um reconhecimento de que alguém pode ser doutor, não necessariamente fazendo uma trajetória acadêmica, né? E a gente teve a oportunidade no final do mês passado, ter a primeira, né, recebendo os primeiros diplomas, os primeiros. E aí a gente tinha mestre, griots, mestre de capoeira, sambistas, né, todos reconhecidos e recebendo o título de doutor pela UFMG. Eu trabalho com educação indígena e foi muito bonito ver, por exemplo, o seu Valdemar Chacriabá, ele recebe o título de doutor, no dia seguinte ele está numa banca de mestrado, agora não mais como alguém convidado, né? Porque a gente sempre teve cuidado de convidar lideranças indígenas, mas ali ele já estava como doutor da UFMG, né? Então, esse encontro entre educação popular e educação acadêmica, ela só nos ajuda, né? Só nos faz compreender a força dessa educação popular e dentro do espaço público, né? Que é exatamente o espaço onde você tem esse encontro. Aprender com a pedagogia do oprimido, né? Aprender que a educação popular deve ser o eixo de uma educação democrática e participativa, se a gente quiser realmente reconstruir e pensar na força da educação como direito. Só que para esses tempos de esperançar, pode passar, eles só vão ser garantidos se a gente tiver os nossos tempos de participar, né? Garantir a educação como direito só vai ser possível se a gente refutar um discurso da neutralidade da educação, né? A educação, Paulo Freire já dizia, não foi e nunca será neutra, né? E aí abrir canais de participação e de debate com toda a sociedade, onde a divergência aparece, onde os interesses aparecem, né? E que a gente construa esse espaço de debate, retomar o espaço dos fóruns, das assembleias, das conferências nacionais, né? Para quê? Para a gente possa ir construindo essa educação. Atuar democraticamente é uma condição para a construção de política pública democrática,
né? Não dá para a gente pensar em política pública democrática se não for a partir de ações, de práticas democráticas, né? A gente não vai construir essa educação pública e popular sentado num gabinete, né? Ou lendo livro. Eu acho que a gente conquistou esse ano, nessas eleições, o direito de viver numa democracia. Só que a gente precisa exercitar esse direito se a gente quer garantir, né, que essa democracia continue viva. E se a gente for pensar na educação, é exatamente isso, né? É preciso que a gente abra um amplo debate, é preciso que a gente traga, né, para esse debate os professores e professoras que estão muito isolados, né, vivendo momentos muito difíceis e sem nenhum suporte, né, trabalhando individualmente numa lógica individualista dentro da escola, trazer a voz das crianças, dos adolescentes, trazer a voz das famílias, né, do bairro, para que a gente possa efetivamente construir uma educação que seja, ao mesmo tempo, pública, porque ela está nesse espaço, no espaço onde todos podem estar, e popular. Aí sim eu acho que a gente continua resistindo e resistindo. Obrigada, gente. O microfone está fechado, Orlandil. Muito obrigada, professora Lúcia. Uma maravilha aí a sua fala, né? Uma fala, né, que nos questiona, que nos faz pensar, mas que também nos leva a esse momento de esperançar. Acho que esse é um elemento que fica da sua fala, né? Essa necessidade de gente esperançar, né? Mas não, como diz Paulo Freire, não esperançar no sentido de esperar, mas no sentido de agir para que esse momento, né? Esse momento de conquista, né? Tão brilhante que foi essa nossa conquista, né? E tão difícil, possa se concretizar, né? Porque se não há esse movimento, né? Esse processo de participação, de fato, a gente não tem como avançar nesse processo de democratização da sociedade, né? E desse caminhar para uma educação como direito, né? Porque, de fato, nós tivemos aí, né, nesses últimos anos, né, um retrocesso muito grande em relação a educação como direito, né? Então, é preciso que a gente retome esse processo, né? Retome essa luta para reconquistar esse, né? Voltar àquele patamar que estávamos construindo, né? Então, acho fundamental esse momento. E aí eu acho que a sua fala, só para terminar, né, muito legal, né, nessa divisão didática que você fez do tempo, né? Nos ajuda a olhar, né, o passado, o presente e nos questionando e nos problematizando esse processo. Então, acho que foi muito bacana esses vários tempos, né? Com as suas características, com as suas conquistas, mas também com as suas problematizações. Então, mas vou passar aqui para uma primeira pergunta da professora Ana Célia, né, que diz o seguinte: fazer educação em um espaço burguês, neoliberal e capitalista, como a escola, é um grande desafio. Como trabalhar nessa contradição, né? Então, nessa contradição aí, né, dentro de um espaço burguês, neoliberal e capitalista, né? Aí ela termina: quais as possibilidades e caminhos?
E aí eu já vou colocar a pergunta da professora, que novamente é da... Não, a primeira foi de Margarete Maria Lima, e a segunda diz fazer educação popular em espaço burguês. Não, ela repete, eu acho que está repetido. Então, é essa questão primeira para que você possa pensar aí um pouco mais. Você já colocou alguns elementos a partir das experiências, mas aprofundar um pouco mais esse processo de contradição. E aí eu acrescento nessa para você pensar um pouco mais também sobre isso, na educação, né, nesse momento atual, né, de construção da democracia, mas aí pensar aí as disputas de projetos de educação, né, e o papel que tem, né, a sociedade civil, os educadores, as educadoras. É isso. Eu acho, sim, né, Ana Célia, que a escola, ela, enquanto instituição, ela nasce com essa característica, né? Ela é uma escola colonizadora, ela vem com essa força, ela vem, inclusive, para homogeneizar, né? E ela serve de instrumento de apagamento de outros saberes. Agora, eu nunca penso isso como algo... A escola também é uma instituição histórica, né? A escola não é algo ahistórico, ela não está sobre a sociedade. Então, nesse sentido, ela também pode ser transformada. E a gente tem experiências bonitas de transformação, né? Eu trabalho com educação indígena e uma das questões que eles discutem, que a gente conversa muito, eu trabalho com essa dimensão da escola, é isso, que é transformar essa escola, que foi colonizadora, num instrumento, né? Num instrumento de luta e de resistência. Agora, a escola é também um espaço de conflito, sem dúvida nenhuma. A gente que está na universidade, eu falo isso, eu trabalho no FIEI, né, no curso de formação de licenciatura indígena, e o curso é muito avançado, mas ele é muito menos do que eu queria que fosse. Eu sempre falo assim, não é o projeto... Se eu pudesse escolher, eu faria muito diferente. Só que ele é o resultado do coletivo que está construindo, dos estudantes, das lideranças indígenas, dos outros professores. Então, é sempre um projeto coletivo, né? E com disputas, são forças, né? A gente tem a experiência da eleição de diretor e outras experiências que são projetos que estão colocados aí. Eu sempre digo, se a escola se abre para o entorno, essa escola tem mais possibilidade de construir uma dimensão democrática, né? Agora, numa escola que é muito fechada e que não aceita a presença, né, nem de outros saberes dentro, nem de outros coletivos, aí eu acho que fica mais difícil. Eu sou uma pessoa muito otimista, né? Paulo Freire sempre foi muito otimista, ele acreditava muito nas pessoas. As minhas experiências são experiências que me mostram que a gente pode construir projetos de escolas muito inovadores, muito democráticos. Agora, a dimensão da participação é fundamental, não só a participação de professores, como a participação dos estudantes, das estudantes e das famílias. A gente tem pouca tradição, né? A escola ela é muito fechada e a escola ela quase que prescinde de ouvir famílias e de ouvir estudantes para construir seu projeto político-pedagógico. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente tem essa dimensão de uma escola mais educadora, mais participativa, e a gente tem muitos exemplos, né? Eu acho que a gente tem boas experiências de escola também. Ô, Lucinha, aproveitando que você está falando aí das experiências, porque aí tem uma pergunta, uma pessoa que pede para que você pudesse falar um pouco mais dos aspectos relevantes das experiências, das práticas
que pode emergir da escola e que explicita um movimento de reexistência? Eu volto a dizer, né? Quando a gente abre espaço de escuta, a gente pode trabalhar. Eu já acompanhei, já vivi experiências escolares onde a gente fazia assembleias no início de cada semana, para conversar com os estudantes, definir questões, funcionamento, né? Então, a gente vivia ali, os estudantes se sentiam responsáveis. Eu sempre falo que o contraponto do autoritarismo é a falta de responsabilidade. Há muita crítica aos jovens, aos estudantes de ensino médio, que eles não querem nada, que eles não se envolvem, mas eu volto a dizer, eu acho que a juventude nos ensina, né? A juventude nos ensina e nos demanda uma participação, e na medida que você cria esses espaços de participação, você vai construindo, né, um projeto que não é só de cada um, mas é um projeto que é coletivo. Eu queria dar uma coisa que me incomoda muito, aí eu quero entrar nessa conversa, que é o retorno das escolas na pandemia, né? A gente ficou muito tempo as escolas fechadas, as escolas privadas conseguiram se articular melhor, as escolas públicas, o sistema de entregar apostila e muito... um trabalho muito longe, né, das possibilidades. Só que, quando volta, eu não sei se vocês perceberam, o discurso todo é da defasagem, né? Que os meninos perderam muito, que não aprendem, que vai precisar de 10 anos, que não sabem isso, que não vai dar conta, que não sei mais o que. Bom, isso me incomoda muito. Não porque eles realmente não tiveram dificuldade, tiveram, mas é porque é como se a escola fechou, não existiu mais nada, não teve aprendizagem. E essas crianças, esses jovens, passaram 2 anos, desde as aprendizagens mais sofridas, que é perder um pai, perder um parente, passar fome, né? Até as aprendizagens de troca, de solidariedade, de estar junto. E quando volta às aulas, nada disso existe. A discussão é só o conteúdo, a discussão é só assim, faltou matemática, falta aquilo, aí chega, dá um teste. É claro que todo mundo vai mal, gente. Alguém tinha alguma dúvida que alguém ia bem? Entrega lá uma prova, vai fazer. Aí define quais são os conteúdos que está faltando e começa a trabalhar. Esquece que existe atrás de estudante, jovens, crianças que viveram experiências, né? Experiências formativas. Se a gente conseguir conectar com essas experiências, com certeza eles vão aprender rapidamente, aprender o português, a matemática, a geografia também, né? Quando eu estava dando aula, no caso da licenciatura indígena, a gente deu conta de retomar remotamente. Vocês imaginam, na aldeia, internet, computador, não preciso falar nada, né? Se nas grandes cidades a gente viveu isso, nas aldeias, mas o WhatsApp foi um canal. O WhatsApp foi um canal de comunicação. E nós desenvolvemos um projeto muito interessante, que era isso. O que você aprendeu quando a escola fechou? O que você aprendeu? E aí e era para mandar fotografias também, né? Aí eles construíram casa, fizeram horta, fizeram brinquedos, os pais com as crianças juntos. Então, assim, eles foram trazendo uma série de coisas. Eu começaria o trabalho, se eu estivesse numa escola, era buscando isso. O que vocês aprenderam enquanto a escola estava fechada? E não o que vocês não sabem. Isso muda completamente a lógica, né? E aí você cria uma rede de troca, de conversa, levanta esses saberes, coloca nas paredes, organiza uma proposta curricular a partir daí, né? Eu estou aqui viajando numa ideia. Mas... eu acho, Luciana, eu acho que tem a ver um pouco, claro, tem a ver tudo com a própria concepção de educação que se tem, que é uma educação que não valoriza os saberes existentes. Então, o que importa é o saber escolar. Então, o saber que o aluno traz da sua experiência
familiar, da sua experiência na comunidade, da sua experiência na sua aldeia, ele é completamente desconsiderado, né? Então, ele tem que esquecer aquele saber para ir aprender aquele saber escolar. Então, nesse momento em que a escola não estava presente, né, a pergunta, o que se pensou foi o que eles deixaram de aprender, mas não se pensou o que é que eles aprenderam, né, de fato, né? Então, acho que isso é um elemento importante para se pensar essa outra concepção, né, de educação dentro desse próprio projeto, né, desse campo de disputa de projeto de educação, né? Porque é um projeto de educação que não considera, né, esses outros saberes, né? E aí é preciso ampliar um pouco isso. E não considera os sujeitos, né, Orlandinho? Sim, Quando a sim. gente fala, né, essa disputa, quer dizer, na proposta de uma educação bancária, é o conteúdo. Está faltando isso da matemática, da geografia, o que faz? Contrata um grupo de especialista, caríssimo, uma empresa privada, caríssima, faz a apostila e distribui pelo país. Ou né? faz um aplicativo, né? Ou faz um aplicativo em 6 meses, aprende a alfabetizar. Né? O sujeito não existe. Né? Não existe. Na escola indígena que eu acompanho, durante a pandemia, o governo Zema aqui em Minas fez isso, criou um plano, uma apostila que era para aplicar em todas as escolas de Minas Gerais. E no caso dessa escola dos povos, dos Pataxó de Momimati, eles falaram: nós não vamos fazer nada disso, não tem sentido para a gente. E eles fizeram uma coisa maravilhosa, que foi o professor da família. Porque toda família tinha um professor. Como eles estavam isolados, então a escola continuou existindo com o professor da família. Então, naquela família, você tinha criança de 5 anos, jovem de 12, adulto, e eles montaram. Então, a escola era a escola da família. Né? Uma outra lógica completa, e uma lógica muito pertinente, porque eles estavam se encontrando. Né? E eles começaram a construir, nesses 2 anos, o que eles chamaram dos professores de família, da escola de família, que é uma lógica completamente diferente da lógica que era fazer uma apostila e sair aplicando a apostila para todo mundo. Né? Uhum. Tem mais uma pergunta aqui, que era pedindo para que você pensasse um pouco sobre, né, como pensar a formação dos educadores nesse novo contexto, nessa nova perspectiva de escola, né, de educação. Tem uma outra, só para já colocar a outra que está aqui, considerando o teu envolvimento e contribuição no campo da política de educação integral, né, governo Lula e Dilma, como essa perspectiva de educação poderá ter espaço como política pública de educação nesse contexto neofascista? A educação integral poderá ter lugar nessa perspectiva de construção de um projeto educativo de resistência e resistência? Então, vou começar por essa discussão. Eu acho sim, sabe, a aposta que eu tenho, porque o conceito de educação, e a gente está tendo agora em Diadema um Encontro Nacional de Educação Integral, nós dois não estamos lá. Jaqueline está lá, né? Nós dois não estamos lá, né, Alane? Mas o coração está. E é um primeiro encontro, né, para poder discutir por que eu aposto na educação integral. Porque é uma concepção para além só de escolarização. Né? E eu acho que a gente tem que construir nesse momento onde a vida está sendo ameaçada pela fome, pela violência. Né? Eu acho que a gente tinha que pensar uma educação no território, uma perspectiva de uma política intersetorial, envolvendo saúde, educação, cultura, abastecimento, né, assistência social, e aí essa é a perspectiva da educação integral. Né? É esse diálogo da escola.
O presidente Lula falou, né? Eu acho que vocês viram no podcast com o Paulo Vieira, ele tem uma fala muito bonita sobre educação integral, e ele fala que a criança precisa mais que isso. Porque, na verdade, as crianças de classe média e classe alta já têm. Né? Estuda de manhã na escola, de tarde faz balé, faz inglês, faz natação, faz futebol. Né? Quem não tem essa educação mais ampliada são exatamente quem mais precisa, né? Que são as crianças dos coletivos historicamente excluídos desse direito. Então, eu aposto na educação integral, eu acho que vai ter uma força e pensar nisso. E aí eu trago a questão dos professores, né? Também os projetos que deram certo, os projetos de escola que deram certo durante a pandemia foram graças aos professores. Né? Eu, por exemplo, participei de uma banca o ano passado, que era exatamente num centro de idosos, que teve que ser suspenso toda a atividade, porque, né, com a pandemia, os idosos eram um grupo de risco imenso. Os professores conseguiram criar grupo de Zap, fazer atividades onde entrava em chamada coletiva, e aqueles mais idosos que estavam em casa e que não conseguiam, eles iam para a porta da casa, fazer serenata, tocar, cantar. Então, assim, é de uma força a presença dos professores, de um compromisso, né, que é impressionante. Então, eu acho que é preciso urgentemente a gente repensar as condições de trabalho, porque não adianta a gente falar de formação sem garantir um mínimo de condições de trabalho. A minha defesa sempre foi dedicação exclusiva para a escola, né, como a gente tem na universidade. Né? Nós temos 40 horas de dedicação exclusiva, então eu posso dar aula, orientar, fazer pesquisa, trabalhar com extensão. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar, junto com a formação, as condições de trabalho também que esses profissionais têm. E um segundo ponto, uma valorização, não só em termos econômicos, mas do lugar. Né? Porque nós fomos muito desacreditados durante a pandemia, como se não quer trabalhar, porque a ideia de voltar à aula era ou vai dar aula normal, né? Então é como se os professores se recusassem a trabalhar. Então, acho que o Brasil tem uma dívida muito grande com essa categoria. Né? Eu tenho uma trajetória grande de trabalhar com formação de professores, não só formação inicial, como formação continuada, e eu acho que a gente tinha que pensar uma política de formação continuada, como na época do Mais Educação a gente fez. Né? Nós fizemos cursos de educação integral, seminários de cidadania, onde a gente criava uma efervescência cultural de troca, né? E eu acho fundamental que a gente consiga retomar isso. Então, a Andresa Barros, né, justamente está falando isso, né? Os professores, as professoras sofreram muito nessa pandemia, tentando resistir a esse cenário e conseguir fazer o seu trabalho. Né? Com certeza. Né? Então, tem mais duas perguntas aqui para a gente ir finalizando. Uma que pede para você falar um pouco mais, né, das práticas educativas democráticas numa sociedade em que perpetua as desigualdades e a mercantilização da educação. E uma outra que pede para falar, diz o seguinte: a negação do direito à educação de qualidade social, como destaca Luiz Freitas, é muito grave. Os filhos dos trabalhadores não têm educação e nem educação integral. É revoltante. Podemos passar para você, aí você já ir fazendo as suas considerações finais. Então, eu também acho que a gente tem que denunciar, é muito grave, né? Eu acho que a gente vê a ausência de políticas públicas exatamente onde o Estado se faz mais necessário, né? Não tem uma educação, não tem uma política que vincule, né, a educação, e das coisas mais graves do retorno às aulas, eu não sei aí como é que vocês estão vivendo aqui, que os alunos não voltaram.
os jovens não voltaram, muitas crianças não voltaram, e não existe nenhuma política de acolhimento. Quando a gente tinha o programa do Bolsa Família e a condicionalidade, você tinha um acompanhamento de criança por criança e você sabia o que estava acontecendo. Hoje não tem. E eu acho que isso é intencional. Né? Aqui em Belo Horizonte, as escolas de EJA fecharam no retorno, então se fechou a escola. Né? Então, existe uma intencionalidade, né, de que realmente não exista nem escola, nem educação para esse povo. Por outro lado, a gente, historicamente, né, a resistência ela está colocada, então não se aceita isso passivamente. Tanto não se aceita que a gente conseguiu reverter uma eleição contra uma máquina de fake news, contra uma máquina econômica. Né? Aqui em Minas Gerais, o Zema, que foi eleito no primeiro turno, ele assim, comprou tudo que podia, que passava pela frente, e mesmo assim não conseguiu ainda, né, ganhar aqui. Então, mostra uma força e uma resistência. Então, nesse sentido, a gente precisa, eu acho que, continuar. Né? O fato da gente ter retomado a democracia não significa que está dado. Como eu falei, é processo. Né? Então, acho que a gente tem que estar envolvido, a gente tem que se envolver, e eu cada vez mais acho, o Gilberto de Carvalho soltou um artigo há pouco tempo, onde ele fazia uma análise muito interessante da necessidade da gente voltar para os bairros, voltar para os territórios, ter um contato mais próximo, né? E a escola pode ser esse lugar, porque em cada bairro você tem uma escola, né? Então, você pode estar pensando nisso. E precisamos urgentemente fazer isso. A Maria Cristina, né, fala das práticas educativas democráticas. Eu acho que na pandemia os coletivos populares deram aulas magnas. Aqui em Belo Horizonte a gente teve uma experiência, por exemplo, do Serrão, que é o maior aglomerado que a gente tem aqui em Belo Horizonte, que é o aglomerado da Serra. E eles se organizaram de modo a dividir o aglomerado por quarteirões, por quadras, com jovens, indo de casa em casa, ajudando a fazer compra, vendo a questão da saúde, com os idosos. Né? Eles construíram uma cozinha solidária, com cozinheiras de lá recebendo, e a entrega era feita com gente de taxista ou Uber que tiveram que parar de trabalhar. Então, eles deram conta de, inclusive, fazer com que a economia, né, se movimentasse ali dentro, além de um cuidado, de um acolhimento. Né? A palavra é cuidado mesmo, assim, nesse momento. Então, eu acho que onde que a gente vai buscar essa experiência educativa democrática é indo e participando. Né? Isso me preocupa muito. Hoje, o que eu estou falando com vocês vem de uma experiência grande. O Orlandinho falou, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas de verdade, se eu não tivesse me envolvido com os movimentos sociais, se eu não tivesse trabalhado, eu não teria a tranquilidade de estar conversando aqui com vocês e defendendo determinadas ideias. E hoje o que eu penso é que a formação de professores, somente inicial, ela está muito fechada na universidade, há muito pouco diálogo para que a experiência desses futuros professores seja ampliada. Né? Então, eu acho que a gente precisa ir mais para a periferia, a gente precisa conhecer mais essas experiências tão potentes que acontecem, e acontece a revelia da escola e da universidade. Né? Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente tem que denunciar essa desigualdade, a gente tem que buscar. Né? Eu, quando fico muito desanimada, desesperançada, eu vou, por exemplo, lá para a aldeia Momi-Mati, que eu volto com uma força imensa. Né? O Ailton Krenak, eu acho que foi um dos grandes pensadores que nos animaram, e ele fala muito disso. Né? O livro Para Adiar o Fim do Mundo é maravilhoso, que ele fala que é isso. No mundo inteiro ainda existe gente que se reúne para cantar, para trocar, e isso é muito forte. Né?
Eu falo que eu sou otimista porque tanto a minha luta como a celebração ela é sempre coletiva. E é essa dimensão do coletivo, do comunitário, né, que eu vivi no final da década de 70, quando eu tinha 19, 20 anos, e que fez ser a Lucinha que eu sou hoje. Né? Não só com as experiências de luta, que foram muitas, mas com a experiência de troca nos mutirões, né? De solidariedade, de apoio a quem está precisando. Então, são elementos, né? Sentimentos que a gente precisa retomar, que é só saindo de dentro de casa e se encontrando na rua com as pessoas, com o que tem no coletivo, é que a gente vai conseguir. Né? E eu acredito. Ou seja, parece que é preciso voltar um pouco àquela perspectiva do trabalho nas bases, né? Um pouco no sentido de ir em busca, né? Para o diálogo com a população, com o povo que está na periferia, né? Porque parece não, a gente de fato se distanciou um pouco desse movimento, né? Então eu acho que esse vai ser um desafio desses anos que estamos entrando aí de conquista e de construção da democracia. Acho que sem esse movimento fica difícil construir essa democracia. E não é, eu acho que essa ideia do tempo, que foi uma coisa que eu não falei, eu penso o tempo como circularidade e não como uma linha reta. Pensando um pouco nos povos do terreiro, nos povos indígenas, que o tempo é circular. Né? Então, não é uma volta atrás. Né? A gente está numa circularidade onde essas dimensões elas começam, são tempos, né? que vão e que vêm, e que nessa grande roda a gente vai construindo. E nós, professores, gente, nós temos uma função fundamental, muito, né? A gente tem uma função fundamental. Eu acredito que isso é ser educador. Né? Se a gente consegue pensar, tocar e dar conta de coletivamente criar um mundo melhor, um bem viver, um espaço, né? Onde as pessoas possam ser o que elas querem ser com dignidade, eu acho que isso é uma educação pública e popular. Tenho certeza que vocês aí, a gente aqui, todo mundo, a gente vai nessa caminhada, sabe? Para construir isso. Então, tem vários elogios aqui a você, a sua fala, que foi muito boa, muito compromissada. Né? Então, tem aqui, parabéns, Lucinha, tua fala é orgânica, cheia de esperança, de contribuição intelectual na perspectiva da educação popular integral. Então, a gente, para dar continuidade a esse diálogo com Lucinha, eu coloquei aqui, pedi para colocar no chat um texto, né, um texto que ela escreveu no Centro de Referência em Educação Integral. Né? Ela escreve um texto que ela denominou de Brasil de Paulo Freire está de volta. E agora, quais os caminhos trilhar na educação? Então, eu coloquei aqui no chat, né? Pedi a Daniela para colocar no chat do YouTube, para que esse diálogo possa continuar a partir desse texto que você publicou lá na página, né, do Centro de Referência em Educação Integral, que é um centro e uma página que traz, né, bastante conteúdo para a gente continuar esse diálogo. Então, quero agradecer mais uma vez, dizer que foi muito bom a sua volta à Universidade Federal da Paraíba, ao Observatório, né? E aí, mesmo aposentada, né, que eu não sabia, mas a gente pode continuar aí esse diálogo, né, nesse novo momento, né, que você vai construir a partir da sua própria regulação do seu tempo. Então, vai ser melhor. Tempos de liberdade. Isso. Então, mas a gente não aposenta nem da militância, nem da luta, sabe, Orlandil? Com certeza. Então, com certeza. Né? A gente então,
quero agradecer também às participantes, os participantes que se inscreveram no seminário, né, que participaram da abertura dos grupos dos GTs e que estiveram hoje também nessa palestra de encerramento, e agradecer demais esse diálogo feito a partir da fala de Lucinha, né? Então, e dizer que tanto a palestra de abertura, né, como essa de hoje, né, da professora Lucinha, elas vão estar, né, no canal do YouTube do Centro de Educação da UFPB, né, onde vocês podem, né, rever com mais calma, né, divulgar para outras pessoas, né, para que a gente possa, né, um pouco difundir essa ideia dessa educação que a gente está buscando construir. Então, com isso, peço só para a Lucinha fazer a sua despedida final e a gente encerra os nossos trabalhos de hoje. Agradeço muito a gente estar aqui nessa roda, conversando. A gente termina essa conversa, mas a conversa não termina, ela continua, né? E eu acho que a gente vai poder ter muito espaço ainda para troca, para diálogo, e quero desejar um trabalho muito bacana do Observatório, na universidade, nos movimentos sociais, né? Eu acho que vocês têm muito o que ensinar para a gente aqui. Obrigada, gente. Obrigado, Lucinha, e boa noite e bom descanso. E vá comemorar agora a vitória do Brasil. Vamos comemorar, né? Que a gente não pode nem tomar uma cerveja, porque não podemos tomar antes, né? Vamos tomar depois. Isso. Tchau, então. Tchau.